O Clamor, com Márcia Martins. Though I may not understand the workings of your plans, yet I will trust in you. Whatever I go through, you will never, never fail me. I know your word is true. So my Father in heaven, I stand and worship you. Oh, glória, bom dia. O Senhor, Ele nunca falha, Ele nunca nos decepciona. Glória a Deus. Ok, hoje já é sexta-feira? Nossa, perdi aqui se é quarta, se é sexta. De tão rápido, né, que vai pulando, vão pulando os dias. Bom, mas bom dia para você, Deus te abençoe. Hoje foi um desafio vir caminhando, né? Porque tá bem geladinho lá fora. Bom, mas pelo menos você ainda consegue um pouquinho de sol, né? E isso já dá para esquentar. Que você possa se aquecer com a palavra do Senhor nessa manhã, com o nosso compartilhamento, que a gente está aqui para trazer vida de Deus, ok? Para a tua vida. I know your word is true. So my Father in heaven, I stand and worship you. Olha o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. A palavra do Senhor, ela é plena, né, de encorajamento para nós. Bom dia, Josué. Já chegando, pessoal do Facebook, bom dia. And worship you. Vamos seguir com Provérbios hoje. Vamos lá para o capítulo 31, ok? Acho que nós terminamos aqui o capítulo 30. Vamos entrar finalmente no último capítulo de Provérbios. São ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Que interessante. Bom dia, Raquel. A Raquel tem um trabalho com crianças, gente, lá em Linhares. Vocês precisam apoiar o trabalho da Raquel lá em Linhares, ok? Se você quiser fazer trabalho com crianças, fale conosco. Sábados ela faz uma reunião, cuida da criançada, lá naquele bairro, muitos filhos de presidiários, drogados. E ela está ali como uma guerreira do Senhor, ok? Se ajunte a ela para ajudar. Então vamos a esses ditados de Lemuel.
que é uma exortação que a sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste a sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, né? Nada de presidentes alcoólatras, né? Reis alcoólatras, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Não é um bom provérbio, né? Não aconselho isso. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Olha que interessante isso. Hoje o ditado é assim, não se meta na vida de ninguém, larga para lá, que a própria pessoa se defenda. Mas a palavra diz aqui, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Glória a Deus. Eu escolhi a minha carreira de jornalismo com base nisso, né? Para que eu pudesse ser uma voz em favor dos injustiçados. Mas depois eu percebi que não funcionava assim, né? Que mesmo a imprensa, o jornalismo, está comprometido com os poderosos, com quem paga mais. E você não consegue fazer, né, esse trabalho de jeito nenhum. Quando você defende os oprimidos, aqueles que não têm voz, contra os que estão oprimindo, os poderosos, os ricos, os donos, né, do dinheiro, eles vão contra, né, a sua empresa onde você está trabalhando, porque são anunciantes, porque isso e aquilo, e a sua matéria ela não é publicada, ela é engavetada. É desse jeito que funciona. O jornalismo hoje está a serviço de Satanás, a serviço do mundo. E eu percebi então, né, que só Jesus e só Jesus. E aí eu dediquei a minha vida a Ele, não é? Para ser uma porta-voz do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Bom, vamos lá. Aqui tem algo sobre a mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela. E nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina
com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Glória a Deus! Fechamos o livro de Provérbios de maneira excelente, dando a receita para você da mulher exemplar. Essa era a mulher daqueles dias, né? Em que viviam no meio rural, então ela tecia todas as coisas com as mãos. Mas nós podemos puxar este exemplo para os nossos dias, não é? Que mulher maravilhosa é essa, que bênção esta mulher, né? Como ela cuida bem do esposo, dos filhos, da casa, e ainda administra bem a sua casa, né? Para que não haja prejuízo, para que tudo seja lucrativo. Olha bem, né? Uma mulher tão prendada aí, honrada no meio da família dela. Isso é o que nós, né, devemos prezar. Esse tipo de exemplo, né, que nós devemos olhar para saber que tipo de mulher Deus espera que nós sejamos. Porque aqui está a chave de todas as coisas, né? É a mulher que teme ao Senhor. A formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Glória a Deus. Tudo que fazes e o que te prende. Esse hino, ele tem um valor especial para mim. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é mensagem e fala da paz que existe em Jesus. Quando o mar o deixa banhado, acaba morrendo. Na rede de Deus, o homem que vem começa a viver. Lançando a mensagem, pescando pra Deus. Oh, glória! Este é um hino que o Espírito de Deus, né, me recordou quando eu estava deixando o Nepal, olhando da janela daquele ônibus,
um ônibus que, né, você precisa de ver, né? Ele é todo colorido, todo enfeitado, todo colado com Durepox. E eu lá ia deixando o Nepal, quando o Espírito de Deus me trouxe assim na mente, né? Lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo, mestre te quer, lançando a sua rede, pescando para Deus. E lá vou eu, né? Estou batalhando aí uma passagem aérea para setembro, se Deus quiser, a partir do dia 20 de setembro. Nós vamos nos comunicar, sim, através do WhatsApp, através do Facebook, mas eu devo estar lá na Índia e no Nepal com a graça de Deus, pendurada nas suas orações, ok? Eu espero contar com você nessa viagem comigo. Eu vou estar cerca de 5 meses fora do país e eu espero que vocês não se esqueçam de mim, que vocês possam me apresentar diante do Senhor, me cobrir em oração. Também estamos na nossa campanha de levantar oferta para poder mandar fazer, né, encomendar camisa para as crianças, os presentes. Se você quiser fazer parte dessa festa, junte-se a nós. Com R$20 você já ajuda a gente a levar um presentinho para as crianças lá das grandes favelas da Índia, ok? E você vai ter aí, né, a sua participação nisso tudo. Eu convido você para ter esse privilégio de participar disso que o Senhor está fazendo, que é algo glorioso, glorioso, ok? Quem sou eu, né, na minha pequenez para fazer uma viagem tão longa, chegar lá e poder abençoar as pessoas, mas eu sei que o Senhor, Ele é forte quando nós somos fracos e o poder dele, né, se manifesta através da nossa fraqueza. O meu WhatsApp, para você adicionar o seu nome, né, para você viajar comigo aí, receber esses programas, você vai receber os Face Alive que eu fizer, né, no exterior. Enfim, você vai me acompanhar. Se você gosta de andar comigo, eu estou te convidando. O meu WhatsApp é 32 aqui de Juiz de Fora, 99195 9489. Fica preparado que se eu lembrar eu repito mais no final do programa para você anotar, ok? Eu quero lembrar você de orar pelo Iêmen. O Iêmen, ele está sendo conhecido como a Coreia do Norte, né, na África, por causa da grande perseguição aos cristãos. E está acontecendo ali também uma guerra entre as correntes islâmicas, né, de muçulmanos, que são muçulmanos xiitas, que é a ala mais radical, e muçulmanos sunitas, né, que é uma outra corrente do islamismo. E eles, nesta guerra, o que acontece é que este pequeno país, ele acaba se transformando num campo de experimentos para as grandes nações, porque aí a Rússia entra de um lado, né, grandes potências entram do outro, e vendem as armas para eles continuarem se matando uns aos outros, né? Eles se transformam em bons fregueses, né, para comprar armas e munição e vão se destruindo por conta disso, né? De tal maneira que nos últimos 3 anos nesta guerra, a vida de 85 mil crianças, né, aproximadamente, já foram ceifadas essas vidas. Essas crianças morreram de fome, porque Iêmen está mergulhado numa grande fome. A população está morrendo de fome, enquanto eles estão gastando com armas para se matarem, para a guerra, porque uns pensam diferente dos outros, né? E as crianças, as mulheres, os mais fracos, eles sofrem muito. Então, está acontecendo essa grande fome no Iêmen. E a arma que nós temos
ela é uma arma poderosa, que é a arma da oração. Senhor, por isso nós apresentamos diante de Ti o Iêmen, não queremos deixar para depois, Senhor. Toma o Iêmen em Tuas mãos, Pai. Envia para lá, Senhor, os Teus exércitos. Nós abençoamos o Iêmen. Nós oramos e abençoamos o Iêmen em nome de Cristo Jesus. Pai, nós liberamos sobre o Iêmen a Tua provisão, a Tua intervenção, Senhor. Pai querido, muda esta situação no Iêmen, Pai. Intervém. Só o Senhor pode fazer isso, porque são príncipes das trevas, são príncipes demoníacos que estão destruindo aquele país, que estão, Senhor, devastando a população daquele país. Pai querido, nós clamamos a Ti em favor do Iêmen. Pai, envia, Senhor, os Teus exércitos, Pai, para atar estes príncipes das trevas que estão agindo ali, Pai. Senhor, nós oramos, nós clamamos por este povo. A Tua palavra nos disse hoje em Provérbios que nós temos que ser a voz daqueles que não têm voz. Eles estão sendo destruídos e a maioria não conhece a Ti, Senhor. Não sabe orar, não sabe clamar ao Deus verdadeiro. Pai, por isso nós clamamos, tem misericórdia do Iêmen. Intervém, Senhor. Dá os Teus livramentos, muda esta situação. Eles precisam de alimentos, eles precisam de paz. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a nossa palavra tem poder, que o nome de Jesus tem poder através da nossa palavra. E nós estamos, Senhor, liberando essas palavras de bênção sobre o Iêmen, Pai. Nós estamos pedindo que a Tua mão se mova poderosamente sobre o Iêmen. Por isso eu Te agradeço, porque sei que o Senhor está ouvindo esta oração que nós estamos fazendo diante de Ti. E que o Senhor diz amém. E o Senhor vai operar, Pai, porque nós estamos clamando em favor dos oprimidos desta terra, Pai. Tem misericórdia deles. Clamamos especialmente pela Sua igreja no Iêmen, pelos cristãos do Iêmen. Levanta no Iêmen uma igreja forte. Senhor, que haja um avivamento ali no Iêmen de tal maneira que as pessoas, ao verem sinais e maravilhas, possam se voltar para Ti e serem resgatadas e serem salvas, Pai, eternamente. Salvação eterna. Nós Te pedimos, Senhor, que a força da Tua vida, do Teu evangelho, possa penetrar ali no Iêmen para a salvação de milhares que ainda não Te conhecem. Levanta, Senhor, trabalhadores para a Tua seara no Iêmen. Envia, levanta pessoas que possam pregar o evangelho no Iêmen e que o Senhor possa esconder debaixo das Tuas asas poderosas aqueles que estão ali pregando o evangelho. Deus, esconde-os dos olhos do inimigo para que eles não sejam pegos, para que eles não sejam presos, para que nada de mal aconteça aos Teus filhos que estão trabalhando ali no Iêmen. Nós clamamos por proteção sobre eles, por unção, Senhor, centuplicada. Deus, intervém ali com a Tua salvação no Iêmen, Pai. Nós oramos, clamamos, Te pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo a partir da nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, Jackson Muniz. E vamos aproveitando que já estamos no clima da oração, no mover do Espírito, para clamar em favor também da Índia, porque a Índia está mergulhada em trevas, mas nós, Senhor, liberamos luz sobre a Índia, luz da glória do Filho de Deus. Fortalece, Senhor, a Tua igreja na Índia, purifica, santifica a Tua igreja na Índia, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo se mova sobre este país, que o Teu Santo Espírito se mova sobre a Índia,
Deus querido, guarda os que são seus, Senhor, aqueles que te pertencem, guarda-os da perseguição. Senhor, nós abençoamos a vida da Francisca, do Patrick, do Eric, que estão ali necessitando, Senhor, das nossas orações. Esconde-os dos seus perseguidores, que eles não sejam encontrados, Senhor, mas que eles estejam escondidos, ocultos, debaixo das tuas poderosas asas, Senhor. Poderosas asas do Altíssimo. Nós abençoamos a vida desta família, Senhor. Oh Deus querido, também te clamamos a Ti em favor da Mona, pastora Mona, todos que estão com ela, toda a nossa equipe do Projeto Asra. Clamamos a Ti pelo Projeto Asra, por cada criança que está conosco, por aquelas que ainda hão de ser abraçadas por nós, que estão ali jogadas em meio ao esgoto, ao lixo, nessas grandes favelas. Pai, nós clamamos que o Senhor nos transforme de uma maneira poderosa, de tal maneira que possamos ser, Senhor, receptáculo de todas as suas riquezas, de todo recurso que o Senhor quer enviar, recurso material, recurso espiritual, para estar abençoando aquelas pessoas, milhares de milhares que estão ali afundadas, Pai, nas trevas, na ignorância, na pobreza, na violência, no sofrimento. Pai, faz-nos luz para brilhar em meio a eles, Pai, que nós possamos nos tornar fortes em Ti para alcançar cada uma dessas 9 favelas que eu coloco diante de Ti, que uma igreja forte possa brotar em cada um destes lugares, que o Teu poder possa varrer, ó Deus, que a Tua glória, Senhor, os Teus exércitos possam enxotar todos os demônios que estão, ó Deus, ali entrincheirados nestes lugares. Senhor, que o hinduísmo que tem cegado, ó Deus, mais de 1 bilhão de pessoas ali na Índia, Senhor. Milhares, de milhões de pessoas que estão, Senhor, completamente cegas. Envia-nos como luz para aquele lugar. Ó Deus, fortalece os Teus missionários que estão atuando na Índia, no Nepal. Resplandece a Tua luz ali, Senhor. Resplandece, ó Deus. Nós clamamos a Ti por cada missionário, onde quer que estejam, Senhor. Os Teus obreiros, que eles sejam agora livrados, fortalecidos, ungidos, para que possam fazer uma grande obra para Ti, Senhor. Pela implantação do Teu reino, para que, Jesus, a Tua volta possa ser apressada. Nós clamamos pela Tua volta, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Também oramos em favor do Brasil. Toma a nação brasileira, Pai, em Tuas mãos. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro, todos os ministros, apresentamos cada um deles diante de Ti e abençoamos essas vidas. Falamos palavras de bênção, palavras de poder, palavras de vitória sobre cada um deles. Que cada um deles esteja sendo agora sujeito ao Teu poder, sujeito à Tua soberania, Senhor. Que as decisões deles não sejam decisões deles, mas sejam decisões assopradas nos ouvidos deles pelo Teu Espírito. Sim, Senhor, que o Teu plano, o Teu projeto para o Brasil prevaleça, de tal maneira que possamos assistir um grande avivamento de oração na nossa nação. Que haja oração, movimento de oração, que desague num grande avivamento, que este avivamento possa levar milhares aos campos ainda não alcançados, para que a Tua igreja possa cumprir a tarefa que lhe foi designada, para que Tu, Jesus, que és o dono desta igreja, possa vir buscar a sua noiva. Pai, nós oramos em concordância com cada um que está orando conosco nesta hora, abençoando a nação brasileira. Ó Deus, nós abençoamos todas as nações da terra. A Tua igreja em cada nação da terra seja fortalecida, seja abençoada. Ó Deus, fortalece a igreja perseguida Tua, onde quer que ela esteja, meu Pai. Abençoa os refugiados que estão lançados fora de seus países, em campos de refugiados, em lugares de sofrimento, de miséria.
Fortalece os refugiados, Senhor. Ampara estes refugiados, ó Deus. Pai, oramos, Senhor. Oramos pelo pastor Prado, que tem uma organização para cuidar de refugiados aqui no Brasil. Abençoa a vida dele. Que ele encontre sempre favor diante dos homens e portas abertas aonde quer que ele vá. Abençoa esta obra que ele está fazendo para ti, de socorrer e resgatar aqueles refugiados que não tem ninguém por eles. Abrimos as portas para que a Francisca possa entrar no Brasil, que eu possa voltar com ela da Índia, que eu possa resgatá-la de lá, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos tudo isso, Paizinho, e te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus de bondade, os Teus olhos estão sobre cada um de nós. Por isso, Senhor, derrama também a Tua bênção sobre cada um que me assiste, sobre cada um que nos escuta em casa. Eu libero o Teu poder, a Tua bênção, a Tua unção, as palavras de poder e de bênção em nome de Cristo Jesus, seja sobre cada um neste dia. Eu oro, Pai, e eu te agradeço por nos dar tamanho poder de abençoar, no nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, eu vou agora no nosso estudo, porque senão nunca mais eu consigo dar esse estudo, não é? Bom dia, Jackson Muniz. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa O Clamor. Queridos, eu quero começar o estudo sobre a falsa adoração e o adultério. Essa madrugada eu acordei para ir ao banheiro e o Espírito de Deus estava falando comigo algumas coisas. Sabe quando você vai recebendo assim uma palavra inteira, não é? E me chamou a atenção, mas eu vou nesse estudo aqui, depois, se houver oportunidade, eu introduzo, né, sobre o que é que o Senhor estava ali falando, né? O Espírito de Deus estava ministrando, porque ontem eu estava lendo Reis, e como que tinha ao redor do templo as casas dos prostitutos cultuais. E não eram mulheres, eram homens, prostitutos cultuais, entregues ao homossexualismo, inclusive e principalmente, né? Porque os homens iam no templo adorar desta maneira, né? Que tipo de adoração, né? Eles adoravam e adoravam através, né? Tinha os prostitutos cultuais, adoração através do sexo. E alguns reis, né, que vieram fazendo avivamentos em Israel, andaram removendo esses prostíbulos de homens. Mas vocês não imaginam, né, o que acontece. Eu quero ir lá em Coríntios, depois. Eu acho que eu não vou poder. Vamos ver aqui. Quem sabe, né, através... Vou na falsa adoração e adultério e, de repente, eu consigo introduzir esse tema, né, da prostituição, como que o pecado, né, quando você faz sexo ilicitamente, como isso arruína a tua vida e a vida da tua descendência. Mas vamos aqui no nosso estudo que estávamos fazendo sobre a adoração, e agora eu quero falar sobre a falsa adoração e o adultério. Por ser um movimento espiritual em grande profundidade, a intercessão requer muito discernimento. Vou repetir. Por ser um movimento espiritual de grande profundidade, a intercessão requer muito discernimento. Nenhuma operação de engano deve ser tolerada quando você está se entregando à intercessão. É preciso discernir o que é engano. Por isso, nós vamos aqui abordar alguns assuntos, como a falsa adoração, idolatria, abrindo uma brecha, ídolos do lar,
feitiçaria e ocultismo na liderança, falsos profetas e profetisas. Há muito o que falar sobre isso, né? Poderíamos falar por meses. Se a adoração se transforma no mais alto nível de intercessão, a falsa adoração vai nos conduzir em sentido contrário, não é? E também a alto nível de engano. Provérbios 7 vai falar sobre a adúltera, a mulher adúltera, lá em Provérbios 7. O adultério físico, ele começa sempre com um adultério espiritual. Primeiro vem a parte espiritual do adultério, e aí você acaba caindo, né, no adultério, na promiscuidade, no pecado sexual do ponto de vista físico. Quando se diz que um produto ou um medicamento ele foi adulterado, o que isso significa? Significa que aquele medicamento ele tem a aparência de original, mas o seu conteúdo foi modificado. Por isso ele é um medicamento adulterado. E, portanto, os seus efeitos não vão ser os efeitos esperados. Jesus mesmo disse que se conhecêssemos a árvore, né? Desculpem, que Jesus disse que nós devemos conhecer a árvore pelos seus frutos. É o fruto que nos ajuda a conhecer a árvore. E que ele não se deixava enganar pela aparência, pela embalagem, né? Jesus não se deixava enganar. Ele sabia quando o produto era adulterado. A mulher samaritana é um bom exemplo do que nós estamos aqui falando. Ela já tinha 5 maridos e estava com um 6º homem. E quando Jesus expõe o adultério dela, ela alega que estava buscando o verdadeiro lugar de adoração. Ela não conhecia o verdadeiro amor de Deus. É muito interessante esse diálogo, né? Jesus fala, olha, você está em adultério, esse homem é o 6º e nem é seu. E ela então fala, olha, eu vejo que o senhor é profeta, onde é que é o lugar que a gente deve adorar? Ou seja, essa era a grande busca daquela mulher, né? Como fazer para adorar. Mas ela estava buscando, né, preencher isso de maneira errada, né, naqueles homens. Ela não conhecia o verdadeiro amor de Deus, então ela estava buscando, né, no amor daqueles homens. Sua geração havia aprendido a adorar no Monte de Samaria, o local onde havia o culto ao bezerro, um culto que fora adulterado há muitos anos atrás. A adoração daquela mulher era uma adoração adulterada e não satisfazia a sua fome de Deus. E por isso ela estava buscando outras fontes de satisfação e de prazer. Já estava no 6º homem. Hoje, tudo no mundo é maquiado, tudo no mundo é aparência. A própria mídia exalta os padrões de beleza, os famosos, né? Esses são, né, os que são imitados, né? São os de boa aparência. Os próprios artistas acabam sendo vítimas de seu engano. Atrás do conteúdo, né? Eles estão atrás do conteúdo. E por isso eles vão mudando de parceiros. Vez após vez eles vão mudando de parceiro. E ao descobrir que por detrás da embalagem o produto estava adulterado, que decepção, separação mais uma vez. A língua é a porta externa por onde deságua o coração do homem. O que tem dentro de si será manifesto no seu falar. Vida ou morte está no poder da língua. Provérbios 18, 21. E a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. O falar do adúltero é cheio de sedução, lisonja e promessas de falsa segurança. Enquanto a adúltera se oferece aos que passam,
A sabedoria está no oculto, dentro da casa, precisa ser buscada. Provérbios 8:34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras de minha entrada. Aqui está falando da sabedoria, né? Como ela deve ser buscada. Nós precisamos observar os frutos, além das enganosas aparências. Veja os frutos daquela pessoa. O espírito religioso é o espírito do engano. Quanto mais aparência religiosa a pessoa, mais está envolvida em engano. Adultera o verdadeiro mover do Espírito, simula o verdadeiro trabalhar do Espírito de Deus nas vidas. O produto final é perdição e não salvação. São frutos da carne e não fruto do Espírito, de Gálatas 5. O amor com todos os seus sabores. Este é o fruto do Espírito em Gálatas 5, é o fruto, né? É o amor com todos os seus sabores, todas as suas variações. Satanás fez esse jogo de sedução com Eva. Ela viu a aparência do fruto, que era uma aparência sedutora, e comeu. Mas o conteúdo daquele fruto era a morte. Se nós estamos nas veredas da verdade, nós andamos com o Espírito da verdade. Nós andamos, então, na luz da sabedoria de Deus. Romanos, capítulo 1:1, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que impedem, né, a verdade pela justiça. A ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que impedem a verdade pela injustiça. Esse texto de Romanos segue explicando que a ira de Deus, ela foi acesa pela idolatria do homem que não deu a devida glória a Deus. E, em consequência, foram entregues pelo próprio Deus ao domínio de seus pecados, especialmente de impureza sexual. Nós fabricamos deuses à semelhança do homem. Deuses que nós podemos controlar conforme a nossa vontade e a nossa necessidade. A tentativa mais comum que se vê é de substituir a verdade pela mentira, é trocar o amor verdadeiro de Deus pelo sexo. Nós temos o exemplo bíblico desta mulher samaritana, né, que estava lá no quinto marido, no sexto homem, na tentativa de extravasar a sua adoração. Por que é que o instinto de adorar levou o povo a fabricar o bezerro de ouro no deserto? Naquele culto, né, que acabou o quê? Numa orgia sexual. Porque a existência das prostitutas e dos prostitutos cultuais e tantas práticas libertinas na adoração aos ídolos pagãos. No livro de Ezequiel, o Senhor fala do povo de Israel como se fosse uma mulher. Ezequiel 16, 17 e 24. Fizestes estátuas de homens e te prostituístes com elas. O Senhor chama os altares de adoração aos ídolos de prostíbulos, locais de prostituição sexual. A idolatria através do sexo é tão grave que no Antigo Testamento os adúlteros eles eram apedrejados. No capítulo 8 do Evangelho de João, nós vemos o caso da mulher que foi flagrada em adultério e foi levada a Jesus para ser apedrejada conforme a lei de Moisés. E temos o texto de Mateus 21, 44, que explica que aquele sobre quem cair a pedra ficará reduzido a pó, e quem cair sobre ela ficará em pedaços. O homem carnal, sem o espírito, ele volta ao pó. O que se humilha e se lança sobre a pedra, que é Jesus, ficará em pedaços.
Mas Deus restaura aquele que foi purificado pela ação da pedra, que destrói todo o mal. Da mesma maneira, Jesus, ele pode ser para nós a rocha da salvação ou a pedra de tropeço, como foi para muitos judeus. Compreenderam isso? Esse texto de Mateus, ele diz que aquele sobre quem cair a pedra ficará reduzido a pó. Quando o julgamento de Deus, a pedra cai sobre nós, nós somos reduzidos a pó. Como aquela grande estátua de Nabucodonosor, que representava todos os reinos da terra, a pedra vai vir bater nos pés da estátua e reduzir a pó, destruir. Quando a pedra vem e cai sobre nós, nos esmaga e nos reduz a pó. E quem é que é reduzido a pó? O homem carnal, sem o espírito. Esse volta ao pó. Mas o que se humilha e se lança sobre a pedra, que é Jesus, o que acontece com ele? Ele fica em pedaços. E aí é onde entra o poder de Deus para colar esses pedaços e fazer algo novo. Deus restaura, purifica pela ação da pedra. E ele se transforma para nós, então, em rocha de salvação e não em pedra de tropeço. Ok? Mas onde está o fim dessa linha? É uma linha fina que separa o ídolo sexo do Deus verdadeiro. Onde que passa essa linha fininha, este limite que separa o ídolo sexo do Deus verdadeiro? É a diferença entre vida e morte, entre prostituição e santidade. A busca de realização através da prática sexual leva à ilusão frustrante passageira, enquanto essa mesma busca, quando se volta para Deus, traz realização real, preenchimento das nossas melhores expectativas. É uma busca compensadora e constrói um relacionamento nós com o Senhor para a eternidade, e não os relacionamentos passageiros, através do sexo, que ferem tanto o ser humano. Essa busca da qual nós estamos falando sempre começa movida pelo desejo. Desejo de sentir o Senhor, de contemplá-lo, de percebê-lo nos seus atributos, conhecendo quem Ele é. Há um mergulho para dentro de si mesmo, procurando fazer um contato com Deus, fazer que este contato seja o mais real possível. Queremos sentir seu amor, nos deleitar nele, tocar e ser tocado pela sua presença. Todo estímulo e distrações externas precisam ser anulados para que este momento de intimidade a dois com o Senhor aconteça. Se o estímulo maior que nos leva à adoração é o desejo, então o alvo a ser alcançado é uma entrega, uma rendição gradativa, profunda e completa do nosso ser sendo entregue ao ser amado. Tanto o desejo quanto essa entrega vão culminar no gozo do Espírito. Oi. Pronto. Eu estou no ar, tá? Não posso agora. Muito bem, então o desejo nos leva à entrega, a entrega, nos leva a uma rendição gradativa, profunda, completa, até que essa entrega vai culminar no gozo do Espírito. O próprio Senhor faz esse paralelo entre o nosso relacionamento com Ele e o relacionamento humano do noivo
com a noiva. Há um gozo na carne, passageiro, efêmero, que sempre você tem que repetir, mas existe um gozo no espírito. A adoração a Deus vai além, centralizando-se não no nosso desejo e na satisfação desse desejo, mas a adoração a Deus, ela vai nos levar a nos centralizar no alvo do nosso desejo, que é o próprio Deus. Por isso, o próprio Senhor, Ele mesmo nos manda amá-lo acima de todas as coisas, com toda a força do nosso ser. Quando a carne, com seu egoísmo, né, que só leva à autossatisfação, ela ocupa o lugar do espírito e subjuga o espírito, vai acontecer um desvio no objeto da nossa adoração. É porque nós não sabemos adorar em espírito e em verdade que nós descemos Deus do seu trono. Ele está alto demais e fica mais fácil adorar algo à nossa altura. A busca da satisfação fácil tem levado a humanidade a uma desenfreada atividade sexual de formas e maneiras as mais diferentes possíveis, na tentativa de satisfazer o instinto elevado que Deus colocou em nós da adoração, porque Ele colocou a eternidade no coração do homem. Amém? Depois nós vamos seguir, vamos falar sobre a questão de abrir brecha, como que, né, essa brecha é aberta através desse desvio na nossa adoração. Lá em 1 Coríntios 6, a partir do verso 15, eu quero compartilhar esse texto. 1 Coríntios 6, ali a partir do versículo 15 em diante, diz assim: vocês não sabem que os seus corpos, são membros de Cristo? O seu corpo é membro do corpo de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, é grave a questão do pecado de impureza sexual. Quando você se une com uma pessoa, você se torna um com ela. Tudo aquilo que ela é espiritualmente falando, todos os espíritos que estão, né, no corpo daquela pessoa, mais do que a parte espiritual, já ficou provado, né, que o sêmen do homem, quando entra no corpo da mulher, ele transforma o corpo da mulher. É algo muito profundo, né? Nós temos falado que hoje a ciência quântica tem testificado da palavra de Deus. Então, no reinado de Josias, ele começou um avivamento, foi lido o livro da aliança, e aí ele eliminou, né, os sacerdotes pagãos nomeados pelo rei de Judá para queimar incenso. Isso foi no Reino do Sul, hein? Nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes foram eliminados. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron.
fora de Jerusalém, para ser queimada e reduzida a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Então, eles transformaram o templo do Senhor num lugar completamente terrível, profanado. Os prostitutos cultuais estavam lá. Este texto está, se você quer saber, está em 2 Coríntios. 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 23, o versículo é versículo 7. Tem uma outra referência também, essa está em 1 Reis, no capítulo 14, 24. Também construíram para si altares e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Vejam bem a situação que o povo de Israel estava, de prostituição. Por isso foram levados cativos, o reino do norte para a Síria, o reino do sul para a Babilônia. Olha o extremo que eles chegaram, Transformaram o templo do Senhor numa zona de prostituição. E também entregavam os filhos, os bebês, para serem queimados a Moloque. Que coisa terrível, porque quando as pessoas iam ao templo, para esses rituais de adoração, e eles faziam essa adoração, ter relação sexual com esses prostitutos, quantas doenças venéreas, quanta gravidez, quanto aborto, quanta miséria, quanto pecado, meu Deus do céu, que coisa terrível. Deus suportou até por tempo demais antes de punir este povo e enviá-los como escravos. Eles usaram e abusaram da paciência, da longanimidade do Senhor. E uma hora, vem a punição. Cada uma dessas pessoas que iam ali e tinham essas relações sexuais com homens, com mulheres, e os homens é que iam e tinham relações com outros homens e com outras mulheres, que as mulheres não iam ao templo. Muito bem. Os demônios passavam de um corpo para outro corpo, de um corpo para o outro corpo, e ficava uma população totalmente endemoniada, porque estes homens voltavam para casa e tinham sexo com as suas mulheres, que também se tornavam, não eram um templo do Espírito do Senhor. Eles eram o quê, então? Porque é muito claro aqui, diz: aquele que se deita com uma prostituta se torna um com ela. Todos os demônios que estão na pessoa, quando você se relaciona com aquela pessoa, os demônios, eles passam para você. Não tenha dúvida disso. Por isso que o culto era feito desta maneira, com as atividades sexuais. Porque Satanás, os demônios, eles queriam ter garantia, de ter um corpo para ocupar, de muitos corpos para ocupar. Aqui está claro, que os dois se tornam uma só carne. Aquele que está tendo a relação sexual, homossexual, inclusive, porque eles eram prostitutos cultuais. Então, os homens em massa estavam se tornando homossexuais por terem relações com outros homens. E ainda cheio de espíritos de sexo impuro, toda casta, se tornavam uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Vocês foram comprados por um alto preço pelo sangue de Jesus. E quando você se dispõe a uma relação sexual fora da aliança do casamento, é porque espiritualmente você já foi pelo ralo. Você não está bem espiritualmente.
Você não está encontrando o seu prazer no Senhor. Você não está se unindo ao Senhor para ser um espírito com Ele. Por isso você está se unindo a demônios. E o meu tempo acabou, gente. Olha só, 10h55. Acabou. Quando a coisa vai esquentando, né? Acaba o meu tempo, eu tenho que cortar. Olha bem, hein? Toma esta palavra e pensa a respeito. Fiquem na paz do Senhor. Nos vemos segunda-feira, ok? Fica na bênção. Um abração para vocês. Deus abençoe. The world will know your name. Tchau. Oh,